Você não pertence a esta família, meu pai gritou. Então eu revelei a verdade que fez todos ficarem em silêncio. Meu pai bateu a mão sobre a mesa com tanta força que as taças de vinho tremeram. Durante alguns segundos, ninguém respirou. Eu estava parada no meio da sala de jantar, segurando a pequena bolsa contra o peito, enquanto 20 e poucos convidados me observavam como se eu tivesse acabado de cometer o maior erro da minha vida. Então ele apontou para a porta. Você não pertence a esta família, Isabela. Saia da minha casa agora. Eu senti alguma coisa se quebrar dentro de mim, não porque aquelas palavras fossem novas, mas porque naquela noite, ele finalmente tinha dito em voz alta aquilo que eu havia sentido durante 24 anos. Minha mãe abaixou os olhos. Meu irmão Henrique permaneceu sentado, fingindo estar ocupado com o celular. Minha tia Helena levou a mão à boca, chocada. E minha irmã Laura, a filha perfeita que sempre recebia todos os elogios, apenas cruzou os braços e me lançou aquele mesmo olhar de superioridade que eu conhecia desde criança. Eles esperavam que eu chorasse, esperavam que eu implorasse, esperavam que eu saísse pela porta com a cabeça baixa como tantas outras vezes. Mas naquela noite havia uma coisa que eles não sabiam. Eu tinha passado os últimos 3 anos descobrindo a verdade sobre a minha família. E naquela noite, eu finalmente estava pronta para contar. Tudo bem, pai, respondi, tentando manter minha voz firme. Se você realmente quer que eu vá embora, eu vou. Mas antes, acho que todos aqui merecem saber por que você passou tantos anos escondendo a verdade. Meu pai ficou imóvel. Foi a primeira vez naquela noite que vi medo em seus olhos. Ele tentou rir. Que verdade! Você está delirando. Eu coloquei minha bolsa sobre a mesa e tirei de dentro dela um envelope pardo. A conversa morreu imediatamente. Eu olhei para cada pessoa naquela sala antes de voltar os olhos para meu pai. Você sempre disse que eu era a vergonha desta família porque não tinha o sobrenome, o dinheiro ou o sucesso de vocês. Minha voz começou a tremer, mas não de medo. Era alívio. Só que existe uma coisa que você nunca descobriu. Abri o envelope lentamente. Eu sei quem realmente era meu avô. Sei o que ele deixou para mim. E principalmente, sei por que você passou tantos anos tentando esconder isso de mim. Meu pai perdeu completamente a cor do rosto. Minha mãe finalmente levantou os olhos. E naquele instante, percebi que todos naquela sala estavam prestes a descobrir que a pessoa que eles haviam tratado como uma intrusa talvez fosse a única pessoa naquela família que realmente tinha direito de estar ali. Meu pai se levantou tão depressa que a cadeira quase caiu para trás. Guarde esse envelope, Isabela. A ordem veio acompanhada de uma autoridade que durante toda a minha infância havia sido suficiente para me fazer obedecer. Mas eu já não era aquela menina de 10 anos que corria para o quarto quando ele levantava a voz. Não respondi uma palavra. Foi tudo o que consegui dizer. Minha tia Helena olhou para meu pai. Richard, o que está acontecendo? Ele ignorou a pergunta. Essa garota está tentando destruir a própria família porque está ressentida. Eu quase sorri. Ressentida. Era assim que ele chamava todos os anos em que eu havia sido colocada de lado. Quando Laura ganhou um carro aos 18 anos, meu pai disse que era um investimento no futuro dela. Quando eu pedi ajuda para pagar minha faculdade, ele respondeu que eu precisava aprender a me virar sozinha. Quando Laura se formou, houve uma festa enorme em um restaurante sofisticado em São Paulo. Quando eu me formei, meu pai nem apareceu. Mesmo assim, eu continuei tentando conquistar aquele amor, até descobrir que o problema nunca tinha sido falta de amor, era medo. 3 anos antes, depois da morte da minha avó materna, encontrei uma caixa antiga guardada no fundo de um armário no apartamento dela, em Campinas. Dentro havia fotografias, documentos e cartas que ninguém da minha família queria que eu encontrasse. Uma delas tinha o nome do meu avô, Augusto Valença. Ele havia sido um dos fundadores de uma empresa de construção que décadas depois se transformaria em um dos maiores grupos imobiliários do interior de São Paulo. Meu pai sempre dizia que meu avô havia morrido deixando apenas dívidas, mas os documentos contavam uma história completamente diferente. Augusto havia criado um fundo patrimonial antes de morrer, e havia deixado uma parte dele para mim, não para meu pai, não para minha mãe, para mim. Eu passei 3 anos verificando tudo com advogados, cartórios e registros oficiais. Não queria acreditar em algo apenas porque desejava que fosse verdade. Até que 6 semanas antes daquele jantar,
recebi a confirmação definitiva. A participação que meu avô havia reservado para mim valia milhões de reais. E havia mais. Meu pai não apenas sabia disso. Ele havia tentado impedir que eu descobrisse. Abri a primeira pasta do envelope e coloquei uma cópia do documento sobre a mesa. Este é o testamento original do meu avô. Minha mãe levou a mão ao peito. Laura se inclinou para a frente. Meu irmão finalmente guardou o celular. Meu pai permaneceu parado. Então perguntei: quer saber a parte que ninguém aqui conhece? Ele não respondeu. Eu olhei diretamente para ele. Você não estava tentando me expulsar da família esta noite. Você estava tentando me impedir de descobrir que uma parte desta casa também pertence a mim. Ninguém disse uma palavra. E eu ainda não tinha mostrado o documento mais importante. Meu pai caminhou até a mesa e pegou o documento com mãos trêmulas. Isso não prova nada. A voz dele já não tinha a mesma força de antes. Eu respirei fundo. Então leia a segunda página. Ele virou a folha. Seu rosto mudou imediatamente. Minha mãe se aproximou para olhar por cima do ombro dele. Laura também se levantou, esquecendo completamente a arrogância que carregava minutos antes. Na segunda página havia uma cláusula que meu pai jamais imaginou que eu encontraria. Meu avô havia determinado que suas ações seriam transferidas para mim quando eu completasse 24 anos. Desde que eu não estivesse sob qualquer tipo de tutela financeira da família. Eu tinha completado 24 anos 2 semanas antes. E naquela mesma semana, os advogados haviam registrado oficialmente a transferência. Meu pai deixou o papel cair sobre a mesa. Você não entende o que está fazendo. Entendo perfeitamente. Você vai destruir tudo. Balancei a cabeça. Eu apenas parei de deixar você controlar aquilo que nunca foi seu. Minha mãe começou a chorar. Isabela, por favor, nós somos uma família. Olhei para ela e senti uma tristeza profunda. Durante anos eu sonhei em ouvir minha mãe dizer aquilo, mas agora aquelas palavras não significavam mais o mesmo. Família não expulsa uma filha para ficar com o patrimônio dela. Laura ficou pálida. Você está dizendo que vai tomar nossa casa? Não, fiz uma pausa. Estou dizendo que esta casa nunca foi exclusivamente de vocês. Meu pai avançou um passo. Você não vai fazer isso comigo. Foi então que tirei o último documento do envelope. O ambiente inteiro ficou silencioso. Era uma cópia de uma auditoria financeira. Eu a coloquei diante dele. Também descobri outra coisa. Ele olhou para as páginas. Durante anos, você retirou dinheiro do fundo que pertencia ao meu avô. Minha mãe levou a mão à boca. Meu irmão encarou meu pai. Laura perguntou baixinho: pai, isso é verdade? Ele não respondeu. Eu continuei. Você não queria apenas esconder minha herança. Você precisava que eu continuasse acreditando que não pertencia a esta família para nunca fazer perguntas. Meu pai finalmente levantou os olhos. Quem te contou isso? Você mesmo. Ele franziu a testa. Eu puxei meu celular e coloquei uma gravação sobre a mesa. A voz dele ecoou pela sala. Enquanto Isabela acreditar que não tem direito a nada, ninguém vai procurar esses documentos. Minha mãe começou a soluçar. Laura recuou. E meu pai percebeu que pela primeira vez, não tinha mais nenhuma mentira capaz de me fazer recuar. Mas eu ainda tinha uma última revelação. E aquela era que realmente destruiria o poder dele. Meu pai ficou parado diante de mim, completamente imóvel. Pela primeira vez, ele parecia um homem comum, não o empresário respeitado que todos naquela sala admiravam. Não o pai que sempre usava dinheiro e autoridade para controlar cada conversa. Apenas um homem que sabia que sua mentira havia chegado ao fim. Isabela, podemos resolver isso em família, ele disse. Eu balancei a cabeça. Não, pai, você teve 24 anos para resolver isso em família. Peguei meu celular novamente e coloquei outro documento sobre a mesa. Esta é a confirmação do registro das minhas ações. A partir de hoje, eu tenho participação suficiente para exigir uma auditoria completa da empresa. Meu pai empalideceu. Você não faria isso. Eu já fiz. Naquela manhã, meus advogados haviam protocolado todos os documentos necessários. Eu não queria destruir minha família. Queria apenas impedir que continuassem destruindo a mim. Minha mãe se aproximou lentamente.
Filha, por favor, nós podemos começar de novo. Olhei para ela. Eu também queria isso. Respirei fundo, mas começar de novo não significa fingir que nada aconteceu. Minha irmã começou a chorar. Talvez pela primeira vez ela estivesse percebendo que todos aqueles privilégios tinham sido construídos sobre uma mentira. Meu irmão permaneceu em silêncio. Então minha tia Helena se levantou. Richard, você realmente escondeu a herança dela durante todos esses anos. Meu pai não respondeu. Seu silêncio respondeu por ele. Na semana seguinte, a auditoria começou. Os documentos comprovaram desvios financeiros que haviam sido feitos durante anos. Meu pai precisou devolver uma parte significativa do dinheiro e deixou a administração da empresa enquanto o caso era investigado. A casa foi colocada à venda meses depois. Eu poderia ter ficado com tudo, mas não fiquei. Usei parte da minha herança para abrir uma pequena empresa de consultoria em Campinas e ajudei minha tia Helena a recuperar uma propriedade que também havia sido prejudicada pelas decisões financeiras do meu pai. Quanto à minha família, as coisas nunca voltaram a ser como antes. Estranhamente, eu não sentia mais aquela necessidade desesperada de consertá-las. Eu finalmente entendi uma coisa: pertencer a uma família não depende do sobrenome que aparece em um documento. Depende de respeito. Durante 24 anos, meu pai tentou me convencer de que eu era uma intrusa. Naquela noite, quando ele gritou, "Você não pertence a esta família", ele acreditava que estava me expulsando. Na verdade, estava me libertando, porque eu finalmente percebi que não precisava da aprovação deles para saber quem eu era. Eu era Isabela, a mulher que descobriu a verdade, a mulher que sobreviveu à rejeição, e a mulher que decidiu nunca mais aceitar um lugar à mesa onde precisava diminuir a própria existência para ser aceita. Às vezes, a pessoa que todos chamam de intrusa é justamente aquela que carrega a verdade que uma família inteira passou anos tentando esconder. E naquela noite, quando todos ficaram em silêncio, eu finalmente ouvi